Esse é o segundo vídeo dessa série de educação financeira. Como vocês podem ver, o tema é juros simples e juros compostos. Nós vamos falar sobre esses dois diferentes tipos de formas de se cobrar juros. Juros simples é um processo linear, juros compostos é um processo exponencial. E como é importante entender a diferença deles para a educação financeira. Então, normalmente quando eu falo isso, especialmente para alunos mais jovens, né? Já visitei algumas escolas públicas do Rio de Janeiro, o CapUERJ, escolas municipais, e quando eu falo com os alunos, eu sempre falo que, para tentar atrair a atenção deles, que as finanças, elas conseguiram inventar a viagem no tempo, certo? Então, é sempre uma coisa que se tem em filmes de ficção científica, você conseguir viajar no tempo, né? Sair de agora e ir para o futuro, sair do futuro, voltar para o passado. E em finanças isso é possível. Então, como? A ideia é, quando você investe algo, certo? Você está pegando o dinheiro do presente e jogando para o futuro. Então, você está enviando dinheiro no tempo. E quando você pega uma dívida, você está pegando o dinheiro do futuro e trazendo para o presente. Certo? Então, você está conseguindo jogar dinheiro do presente para o futuro e fazendo o dinheiro voltar no tempo, do futuro para o presente. Então, quando você recebe um dinheiro do futuro, quando você recebe um dinheiro no futuro do presente, você paga uma passagem, né? Então, o dinheiro está vindo do futuro, você vem para ele no presente, você pagou essa passagem. Agora, quando ao contrário, você empresta o dinheiro e manda ele do presente para o futuro, você recebe essa passagem. Né? Então, o dinheiro está no futuro, veio para o presente, você teve que pagar para pegar ele do futuro e trazer o presente. Agora, quando você tem alguém no futuro querendo, tem alguém no futuro querendo te pagar o dinheiro e você dá para a pessoa no presente, você manda o dinheiro para o futuro, aí você recebe a passagem. Então, essa é a ideia de dívida e investimento. Essa viagem no tempo do dinheiro. Então, essa passagem que ou você paga ou você recebe são juros. Então, para receber dinheiro no futuro, essa é a dívida. Então, você recebe um dinheiro do futuro no presente. Então, eu pego R$100 emprestado hoje e pago 110 no futuro. Então, na verdade, eu peguei R$100 no futuro, recebi no presente e paguei R$10 de passagem, de custo desse dinheiro para o futuro no presente. Agora, quando eu invisto R$100 hoje para receber 110 no futuro, eu peguei R$100 hoje, mandei esses R$100 para o futuro e recebi R$10 dessa passagem. Então, quando você recebe um dinheiro do futuro, essa é uma dívida, e quando você envia um dinheiro para o futuro, esse é um investimento. Então, esse é um conceito. Tem vários conceitos que você pode ter dívida e investimento, como consumo no tempo. Então, você se recusa a consumir hoje para consumir no futuro. Você tem a ideia de impulsividade. Então, as pessoas menos impulsivas emprestam dinheiro para as mais impulsivas, e isso gera um custo, né? E você tem várias formas de pensar de tentar entender o que são dívida e investimento. Essa é uma das formas que eu mais gosto, que eu acho que é mais interessante falar para alunos, né, do ensino fundamental, para cativar a atenção deles. Então, o que é o juro simples, certo? O juro simples eu vou ter aqui, certo? O montante M, esse é o valor do empréstimo, o valor investido. O VF aqui é o valor final. Eu tenho uma taxa de juros I e eu tenho um tempo T. Esse tempo T tem que estar na mesma medida da taxa de juros. Então, por exemplo, se a taxa de juros é ao mês, meu tempo tem que estar em meses. Se a minha taxa de juros é ao ano, meu tempo tem que estar em ano. E aí eu vou pegar valor futuro é igual ao montante vezes 1 mais I. Por que é 1 mais I? Porque eu tenho a taxa, essa taxa é 10%, então eu tenho que pagar o empréstimo de volta, que é 1, né? E eu tenho que pagar os 10%. Então eu tenho que pagar 110%. Por isso que eu sou um. Tem sempre que pagar. Ou eu recebo meu dinheiro de volta mais os juros, ou pago o dinheiro de volta mais os juros. Então por isso que é 1 mais a taxa. E aqui eu multiplico pelo tempo. Certo? Note que esse é um processo linear. Então os juros vão crescer assim, eles vão crescer numa linha. Só que ele quase nunca ocorre na vida real. Por quê? Porque na vida real os juros são compostos. Então, se você ver aqui a diferença, olha a diferença aqui.
aqui nesse ponto aqui, certo? Ops. Você vê que tem a mudança de vezes t para elevado a t, né? Essa mudança aqui. Isso daqui é muito importante, porque isso daqui faz uma diferença absurda, que é esse próximo slide aqui. Então, aqui eu tenho juros simples, né? Eles vão multiplicar. E aqui eu tenho um exponencial, que vai crescendo exponencialmente. Note que no início, os juros compostos e os juros simples são bem parecidos, né? Mas conforme vai passando o tempo, essa diferença vai abrindo, né? No final a gente fala que abre a boca do jacaré. A boca do jacaré abre, e aí você tem essa diferença aqui que aumenta com o passar do tempo, certo? Então, conforme vai passando o tempo, os juros compostos eles crescem exponencialmente. Então, como se eles saíssem de controle. Se você deve, ou eles vão gerando cada vez mais recursos se você poupa. Então, qual a dificuldade? Isso é uma coisa muito importante de se falar com os alunos na vida real. É dificuldade do entendimento dos juros na vida real. Que em períodos curtos, os juros simples são parecidos com os juros compostos. Então, isso faz com que a gente tende a diminuir o efeito de você ir pegando dívidas no longo prazo. Se você pega dívidas no longo prazo, o que acontece? Você tem essa curva jogando contra você. Então, você perde muito dinheiro se você consistentemente está em dívidas. Ao mesmo tempo, se você poupa dinheiro, né, você tem pouco retorno no curto prazo, mas no longo prazo você tem um retorno muito grande. Certo? Aqui você tem um retorno bastante significativo no curto prazo. No longo prazo, desculpa, e um retorno bastante pequeno no curto prazo. Então, isso é extremamente difícil de se compreender. Porque como os juros simples e compostos eles são muito parecidos, a nossa mente, quando a gente vai fazer, né, uma previsão do custo futuro de um empréstimo, a gente faz a previsão nessa linha aqui. A gente não faz a previsão dessa linha. E ao mesmo tempo, quando a gente começa a poupar, é bem devagar no início. E a gente acha que o resultado da poupança no tempo vai ser essa linha azul. Mas não vai ser essa linha azul. Vai ser essa linha vermelha aqui. Certo? Então isso é muito importante. Que devido a esses dois processos, processo linear e processo exponencial serem bem parecidos, na nossa mente, a gente tende a confundir um com o outro, certo? E como tem um efeito mal a longo prazo, é difícil o ser humano conseguir entender isso, devido a quê? Impulsividade. Por quê? Porque o que está aqui no curto prazo, eu tenho uma visão bastante clara. Por quê? Porque é o curto prazo, eu consigo ver. A distância aqui no longo prazo, eu não consigo ver, certo? Porque está muito distante. Isso é difícil de eu conseguir captar isso mentalmente, cognitivamente. Então, isso é uma coisa muito importante, que devido à impulsividade, então as pessoas vão tender a não poupar, porque parece que está ganhando pouco, e vão tender a fazer dívidas, porque parece que não estão perdendo muito dinheiro, mas na verdade estão. Então, isso é uma coisa muito importante. Tem um efeito aí bola de neve se deixar de fazer um pagamento da parcela em dívidas. Então, vou dar um exemplo. Esse mês, puxa, eu não consegui fazer o pagamento desse mês da dívida, certo? Eu vou rolar essa dívida. Isso é muito importante não fazer. E a gente vai ver isso no tema 3, vamos entrar com mais profundidade nisso. Mas isso não deve ser feito. Por quê? Porque tem efeito bola de neve. Que se eu deixo de pagar a próxima parcela, vai correr juros em cima dessa parcela. E aí esse efeito vai só aumentando, 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 porque eu vou deixar correr mais tempo. E aí isso não deve ser feito. E receber juros compostos versus pagar juros compostos é uma diferença bastante grande. Então, quando eu pego um empréstimo, eu pago os juros compostos. Quando eu faço investimento, eu recebo os juros compostos. E aí, vocês ter os juros compostos contra você, certo? Eu ter os juros compostos jogando contra mim é muito difícil. Por quê? Por causa dessa curva aqui. Ter essa curva aqui contra você é extremamente difícil. E é por isso que muitas pessoas acabam sendo vítimas da má educação financeira e acabam
perderam muito recurso para o sistema financeiro mesmo ao pagar juros e juros e juros, ao invés de fazer o contrário, se utilizar do sistema financeiro para receber juros. Isso é algo muito importante. E como é que são os juros compostos na vida real? Então, para o recebimento de juros compostos, o cálculo é bastante fácil. É só utilizar a fórmula descrita nesse conteúdo. Então, essa fórmula aqui. Então, quanto eu poupei, qual a taxa de juros que eu pretendo receber e o tempo no futuro, certo? Para pagamento, como todo mês é feito o pagamento de uma parcela mensal, isso afeta o cálculo e não podemos mais fazer esse cálculo direto. Não posso mais apenas jogar o valor aqui. Por quê? Porque cada mês eu vou ter um montante diferente porque eu faço um pagamento. E o pagamento parte é pagamento de juros, parte é amortização. Tem que fazer uma tabelinha para isso, nós vamos ver isso no próximo conteúdo. Ok? Então, esse primeiro conteúdo aqui é um conteúdo bastante simples, mas que é muito importante para os alunos aprenderem a diferença entre juros simples e juros compostos. E entender os vieses psicológicos nisso. E isso pode ser uma conversa que vocês podem ter com eles, fazer exercícios, né, para fazer os cálculos aqui, certo? Cálculos de juros compostos, cálculos de juros simples, fazer uma comparação desses dois modelos. Vocês mesmos podem pegar isso e fazer esse gráfico aqui mesmo em sala de aula, pegar e montar esse gráfico. Por exemplo, você pega e pegou um empréstimo de R$ 1.000 ou você poupou R$ 1.000 com uma taxa de 10% ao ano. Aí você calcula ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, até o ano 10. E aí depois você coloca isso no quadro, e aí traça a linha, e aí você vê como que no início a diferença é bem pouca, e como que essa diferença ela vai aumentando com o tempo. Certo? Então isso é extremamente importante para que os alunos eles consigam compreender esses processos, esse processo de poupança e de dívida, compreender a diferença de um processo exponencial para um processo linear, que aí a gente já vai falar um pouco mais de matemática, né, pura, né, entender essas diferenças de um processo que tem uma exponenciação versus um processo que tem uma multiplicação e como isso cresce muito mais rápido, né? Então isso também pode ser um gancho para ser abordado esse tópico. E também falar sobre o quanto é importante o pensamento de longo prazo, certo? Você não ficar só pensando aqui. Isso pode ser trazido para diferentes situações na vida. Então, por exemplo, a pessoa decidir não ir para a faculdade. Então, no curto prazo, não tem tanto efeito. Porque a pessoa, nos primeiros anos, a pessoa vai na faculdade, é difícil, tem que, às vezes, estudar à noite, trabalhar de dia, tem que estudar para provas e fica anos estudando sem ter um diploma. Então, a graduação, 4, 5, às vezes até 6 anos, dependendo da graduação, para você conseguir o diploma, e aí, ou seja, no curto prazo não tem efeito nenhum. Mas no longo prazo a diferença é exponencial, certo? Outros tipos de decisão também na vida, com defeito à saúde ou a decisões financeiras, diferentes decisões vão ter justamente esse tipo aqui de comportamento. Um comportamento que no início é linear, então você não consegue ver a diferença de um para o outro, mas com o tempo você vai ter um retorno exponencial. Então, o importante é pensar no longo prazo, ver a diferença de retorno e tomar a decisão que vai te trazer mais retorno. E você vai ter sempre um trade-off. Então, se eu vou fazer faculdade, eu vou ter que me esforçar durante esse período, mas eu vou colher com o tempo. Se eu quiser ter uma saúde melhor, eu vou ter que me esforçar durante o período, mas eu vou colher isso com o tempo. Certo? E assim por diante. Se eu quiser ter uma vida financeira melhor, eu vou ter que poupar mais no início. Isso vai trazer o quê? Resultado com o passar do tempo. Então, isso é extremamente importante. Ok? Com isso, nós finalizamos, certo? O nosso tópico para hoje, para esse vídeo. E aí, agora, no próximo tema, que é o tema 3, nós vamos falar sobre dívidas, especificadamente. Então, agora que a gente já cobriu esse tópico, né, de juros simples e compostos, os alunos já conhecem a diferença de juros simples para o composto, agora a gente vai usar os juros compostos para calcular parcelas de dívidas. Porque como viu um investimento, você colocou lá, e aí você leva esse investimento até o saque. Mas dívida não é assim, porque como todo mês você vai pagando um pouco, você vai ter que fazer uma tabelinha para fazer esse cálculo. Aí no próximo conteúdo, eu vou mostrar para vocês como é feito essa tabela e como isso pode ser abordado com os alunos.
Então, até o próximo vídeo.